Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Esse é um dia especial, um dia das mães, dia 10 de maio de 2020. Dia que você e eu podemos e devemos demonstrar o amor às nossas mamães, às nossas vovós, às nossas irmãs em Cristo, que são mães, porque apesar do que tem acontecido na sociedade moderna, em que a palavra mãe tem perdido o seu real significado, exceto no Dia das Mães. Eu estava hoje olhando as redes sociais e está recheada de significados. E quando nós agradecemos as nossas mães, nós sempre o fazemos através de enchê-las de adjetivos. Porque ser mãe é ser um conjunto de coisas, um conjunto de qualidades, um conjunto de verdades, um conjunto de coisas boas. E no Dia das Mães é maravilhoso que pelo menos uma vez por ano o mundo, o nosso país, escolha um dia do ano para trazer à memória essas coisas. É prudente, é bom que nós façamos assim. E nessa noite eu quero trazer a reflexão dos irmãos e irmãs especificamente, principalmente as mulheres, independente de já serem mães ou não, mulheres novas, mulheres que já tiveram filho, mulheres que ainda podem ter filho, as adolescentes. Eu quero trazer para vocês uma reflexão acerca do tão maravilhoso, tão incrível, tão desafiador, tão importante papel, tarefa, propósito, sublime, acima de todas as coisas, que foi dado por Deus às mulheres. O papel da maternidade, o papel de ser mãe. Muitas vezes hoje em dia, quando uma mulher vai descrever aquilo que ela é, exceto no Dia das Mães, nós não vemos muitas mulheres dizendo assim, eu sou mãe. Graças a Deus que até as redes sociais, têm trazido um pouco mais de volta em alguns momentos. No Instagram a gente vê lá mãe de princesa, mãe de príncipes, algumas pessoas se orgulhando de serem mães. Porém, de prática na sociedade hoje, quando uma mulher opta pelo caminho da maternidade, ela é vista pelas outras mulheres tantas e tantas vezes como alguém que abriu mão, que desistiu, como alguém que falhou, fracassou no desafio de ser uma mulher vencedora. E isso nada mais poderia estar mais longe da verdade do que isso. Pegando até mesmo os relatos que hoje eu vi nas redes sociais e que nós sempre podemos ver, descrevendo o que é ser mãe, cada filho descrevendo a sua mãe, o quanto ela é guerreira, o quanto ela é forte, o quanto ela é séria, o quanto ela é determinada, o quanto ela é amorosa, o quanto ela é carinhosa, o quanto ela é incrível, por N razões que sejam. Nós percebemos que ser mãe não é ser um fracasso, ser mãe não é desistir. Ser mãe não é um papel menor que uma mulher desempenhe em comparação com outras mulheres que desempenham outros papéis na sociedade. Na verdade, meus amados irmãos, ser mãe é o papel sublime, desafiador que Deus deu à mulher. A coroa da criação, a coroa da existência humana reside na qualidade, na importância, no valor que nós damos e que elas percebem de serem mães. Quanto mais as mulheres perceberem a importância deste papel, mais e melhor serão as sociedades, mais e melhor serão as famílias, serão as igrejas, será o mundo. E nessa noite eu queria, através do exemplo de algumas mulheres, poucas mulheres da Bíblia, a Bíblia está recheada de
excelentes mães. Pais tem poucos que foram bons exemplos, pouquíssimos. Mas mães, nós estamos recheados, a Bíblia, de bons exemplos de mães, de mulheres que foram completamente marcas nas suas gerações. E eu quero que você, irmã, que talvez vinha desempenhando esse papel de mãe até agora com uma certa tristeza, pensando naquilo que você talvez até abriu mão, desde o momento em que você se tornou mãe até aqui. Eu quero que nessa noite o Senhor, através da sua palavra, possa colocar no seu coração de volta o reconhecimento, o orgulho santo, a autoestima que deveria vir junto com a maternidade para você, mulher amada de Deus. Seja você mãe porque gerou um filho, seja você mãe porque adotou, escolheu, amou um filho. Existem mães do coração e são tão maravilhosas e importantes para o papel da nossa sociedade, para o papel das nossas vidas, para a qualidade dos homens e mulheres que vivem, quanto àquelas que dão à luz naturalmente. Antes ainda de entrarmos para 2 exemplos bíblicos do Velho Testamento que são verdadeiros divisores de água na história humana, eu quero com vocês pensar ainda que tantas e tantas vezes, se a mulher se descreveria como uma professora, como uma administradora, como uma doutora, uma médica, ela é valorizada. E quando nós olhamos para as nossas mães, nós sabemos que ela é tudo isso. Nós sabemos que elas são médicas que curam com seus toques mágicos e maravilhosos e amorosos. Sabemos que elas são educadoras, sabemos que elas são sentinelas, protetoras, sabemos que elas são empresárias, administradoras de recursos, sejam muitos, sejam poucos. E de maneira que nada falte, nada seja necessário e não exista na vida de seus filhos, seja pobre ou rico. Todas as mães agem da mesma maneira no que se refere a seus filhos. E embora existam casos raros de uma ou outra mulher que por circunstâncias da vida sejam omissas, rejeitem seus filhos, mas a uma grande maioria das mulheres a quem tem sido dada essa bênção da maternidade comungam dessa força, dessa qualidade, desse amor, né? Desses papéis múltiplos que têm sido naturalmente por elas desenvolvido na busca do melhor para seus filhos. Mas nessa noite eu queria acrescentar a essa lista interminável de qualidades, as quais eu vejo na minha mãe, eu vejo na minha esposa, eu vejo em várias de vocês, irmãs da igreja. Eu vi nas minhas avós, que ainda estão vivas, graças a Deus, até nas minhas bisavós, que já partiram. Eu quero acrescentar uma qualidade necessária a todas as servas do Senhor. Umas novas características que talvez mais do que o papel de mãe, essas características têm sido relegadas, têm sido renegadas e deixadas de lado por muitas mães e mulheres em toda a igreja do Senhor. E o papel é o papel espiritual. Em primeiro lugar, eu quero usar o exemplo de uma mulher cujo seu filho mudou a história humana. Uma mãe que era escrava, mas que decidiu não criar o seu filho para continuar sendo escravo. Uma mãe que não pôde nem mesmo assumir publicamente, oficialmente, o papel de mãe daquela criança. Mas por causa dessa mãe,
a história humana foi alterada. E nós estamos falando aqui de uma mulher que na Bíblia nem é mesmo na genealogia inicial do seu filho apontada como a mãe, como o nome é dado, a mãe de Moisés, cujo nome era Joquebede. E nós só vamos saber disso muito tempo depois, na frente, na genealogia de seu irmão Arão. E aí vamos ver lá, mãe de Moisés, mãe de Arão e também mãe de Moisés, Joquebede. Mas Joquebede foi uma mulher que teve que tomar uma decisão extremamente difícil. E que quando olhamos hoje para a sociedade do ponto de vista humano, nesses dias que temos vivido de Covid-19, nesses dias que temos vivido de morte em todos os lugares, eu tenho absoluta certeza que nesse Dia das Mães, inúmeras mulheres tomariam a mesma decisão que Joquebede, se assim pudessem, pensando no melhor para os seus filhos. Agora, do ponto de vista humano, agora eu não sei quantas de vocês tomariam as decisões que Joquebede tomou do ponto de vista espiritual. Eu não vou... A história de Joquebede e de Moisés está em Êxodo capítulo 1 e 2. Depois vocês podem ler. Eu vou apenas citar alguns textos. Mas a Bíblia diz, a partir do versículo 15 do capítulo 1 de Êxodo, que o rei do Egito, o faraó, ordenou as parteiras que ajudavam os hebreus, as parteiras hebreias, que caso nascessem meninos, elas deveriam, no parto ainda, matar esses meninos. O rei do Egito tinha medo do crescimento assustador da população dos judeus, que entraram no Egito com José 400 anos antes, amigos do faraó. Mas diz a Bíblia que passam-se 400 anos, o povo hebreu se multiplicou enormemente. Veio ao trono do Egito um outro faraó, de uma outra linhagem, que não conhecia José, que não era amigo dos hebreus e que teve medo de que os hebreus, que eram escravos dos egípcios, se rebelassem. E por conta disso, ele ordenou a morte de todos os meninos. E diz a Bíblia que no capítulo 2, Joquebede, uma mulher da casa de Levi, ela dá à luz e durante 3 meses ela esconde o seu filho. E então ela abre mão do seu filho para tentar salvar a sua vida. A Bíblia não fala todos os detalhes do plano feito por Joquebede, mas eu gosto de... Inúmeros filmes já foram feitos e eu gosto de imaginar, pelo que está no relato bíblico, ela coloca Moisés num cesto, prepara um cesto e ela fica de olho e ela então coloca o seu filho nas águas. E ela faz isso numa tentativa de fé, de salvar a vida do seu filho. Hoje nós estamos vivendo o Covid-19. Eu tenho absoluta certeza de que inúmeras mães hoje dariam seus filhos para mulheres mais ricas, se achassem que isso poderia salvar a vida deles. Assim como Joquebede fez. E dessa maneira, a filha de Faraó acha Moisés e a filha de Faraó se apaixona por Moisés, aquela criança, e pega Moisés para criá-lo. Agora, o diferencial de Joquebede não está apenas no fato dela ter aberto mão do seu filho para salvar o seu filho, uma coisa que qualquer mãe de verdade faria. O diferencial de Joquebede, o que tornou Moisés um homem completamente diferente dos demais, está no fato de que quando a irmã de Moisés percebe uma oportunidade, chega para a filha de Faraó e fala: você quer que eu chame uma hebreia para criar esse menino para você? Como uma enfermeira, como uma ama de leite? E aquela então princesa do Egito diz: chama lá. E Miriam chama a própria mãe de Moisés, Joquebede, para criar um menino. Um menino que era escravo, mas que essa mãe ousou confiar em Deus e não criá-lo como escravo. E ousou entender e perceber e crer nos propósitos de fé espirituais que Deus havia colocado no coração dela para aquele menino. E então, durante o período que ela
recebe da princesa para criar o próprio filho. Naqueles poucos anos em que ela acompanhou a criação desse menino, ela não deixou Moisés ser ignorante quanto à sua origem. Moisés sabia que era hebreu. Moisés sabia que estava ali por um propósito espiritual. Ele apenas não havia entendido o que vamos ver mais para frente, e ele tenta resolver com a força do seu próprio braço, libertar o povo sendo um guerreiro. Ele não havia entendido que ele não poderia fazer nada sem Deus. Mas Moisés, desde a infância, foi criado para um propósito espiritual, pela sua mãe Joquebede. E muitas mulheres hoje têm negligenciado esse papel. Você, irmã, talvez tem uma mentira hoje que circula as igrejas, de que o papel espiritual do lar é do homem. Irmãs, pelo amor de Deus, eu quero que alguém me mostre onde é que está escrito isso na palavra de Deus, porque não tem. Mal diz lá que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa um monte de coisa. Sim, que o homem deveria ser, sim, também um homem espiritual. Mas o papel espiritual é daquele que é melhor, daquele que é mais forte, daquele que tem mais tempo, daquele que tem mais maturidade. A liderança espiritual, o sacerdócio é universal. É de um com um, irmão com irmão, crente com crente. Quer dizer, então, que uma mulher pode ser mentora e sacerdote na vida de um primo, de um amigo, do marido da amiga, mas do filho da vizinha, mas não pode ser mentora e papel espiritual da sua própria filha, porque isso depende do pai. E se o pai não fizer, então ela também não vai fazer. Irmãs, esqueçam essa bobagem. Cumpram o papel de Deus. Ignorem a vida espiritual dos seus maridos. Parem de encher o saco dos seus maridos, para que eles sejam melhores, sejam exemplos na vida deles. Deixem eles vão se acertar com Deus. Homens, vocês vão se acertar com Deus. Homens, vocês vão ser muito cobrados com Deus. Eu vou ser muito cobrado por Deus. Não achem que vai ficar de graça, não. A pancada vai vir. Se você negligenciar o papel de cabeça, você vai pagar um preço. Mas mulheres, ousem como Joquebede ousou. Joquebede não transferiu para seu marido Arão, pai de Arão. Arão, resolve aí com Moisés. Está aqui o menino, se vira. Não. Ela salvou o menino. Ela criou o menino. Ela ensinou o menino. E esse menino deu origem à nação de Israel, uma das nações mais poderosas da terra até os dias de hoje. Nação da qual descende o nosso Salvador Jesus Cristo. Sem o papel dessa mulher, nada do que aconteceu teria acontecido. Então, pare de negligenciar, irmã e irmão, o seu papel. Mãe, creia no propósito espiritual que Deus tem para a vida dos seus filhos. Seja esse agente na vida dos seus filhos. Não apenas abra a mão dos seus filhos por propósitos terrenos. Ah não, pastor, dá um belo filme. Talvez um dia Hollywood faça. Mulheres ricas, que agora, durante a pandemia do século 20, do 21, do 2020, que acharam crianças abandonadas e criaram essas crianças. Dá um belo filme, como deu um belo filme, Os 10 Mandamentos. Mas será que, assim como nos 10 Mandamentos, como na história de Moisés, essas crianças mudarão o mundo por propósitos espirituais? Será que essas mães que abririam mão dos seus filhos para vê-los melhores estão dispostas a pagar o preço pelos seus filhos de criá-los nos propósitos espirituais do Senhor? De criá-los com a consciência de quem eles são, servos de Deus, filhos de Deus, amados por Deus, criados por Deus para um propósito de servir, de adorar, de anunciar o evangelho da graça de Deus, da salvação em Jesus. Segunda mulher que eu quero chamar a atenção, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, é Ana. Amados, a Bíblia diz que Ana era estéril. Ana tinha um sonho. Ana queria muito ser mãe. Mas a Bíblia diz que Deus estava adiando os sonhos de Ana. A Bíblia diz que Deus estava impedindo o sonho de Ana de se realizar.
A Bíblia diz que Deus impedia Ana de engravidar. Mas que Deus é esse? Que absurdo é esse, pastor, que você está falando? Leia lá 1 Samuel capítulo 1. Porque eu quero dizer um segundo princípio para você nessa noite, minha amada irmã. Todos os homens, mas especialmente aqui as mães e aquelas que um dia serão mães. Prestem atenção aqui, acompanhem comigo, porque vocês são fundamentais, são importantíssimas para que o povo de Deus vá bem. Ana tinha o sonho de ser mãe. Deus tinha um sonho maior para ela. Deus não tinha o sonho apenas de que Ana fosse mãe. Deus tinha o sonho de que Ana fosse mãe de muitos filhos. Mas antes de ser mãe de muitos filhos, que Ana fosse mãe do maior profeta, do último juiz e primeiro e maior profeta de Israel depois de Moisés. O profeta Samuel, aquele que restaurou o povo, que conduziu o povo de volta para Deus, e toda uma nação pôde ser reconduzida ao caminho correto por causa de um único homem, Samuel, que foi fruto de uma única mulher, que ousou fazer algo que muitas mães cristãs não têm feito de forma correta, de forma exata com relação aos seus filhos. Ana ousou consagrar os seus filhos ao Senhor, o seu filho ao Senhor. Minha amada irmã, você que é mãe, do mesmo jeito que nós filhos temos a convicção de que você é uma bênção, é um anjo de Deus nas nossas vidas, é o primeiro contato que nós temos como amor, é o maior amor descrito na humanidade, o amor, o único amor a quem Deus mesmo se compara, o amor de uma mãe por seu filho. Apesar de Deus colocar que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Ele não se esquece de nós. Mas você talvez tenha falhado no papel de compreender que o teu filho não é seu. O seu filho vem do Senhor. Ana entendia isso, por isso ela deu o nome desse menino de Samuel, que significa do Senhor o pedi. Ela tinha a convicção de que o sonho dela de ser mãe só foi atendido e realizado quando ela completamente ousou consagrar aquele menino ao Senhor. E foi isso que ela fez. Ela, antes mesmo de ter aquele menino no ventre, ela disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me dá um filho, homem, eu o entregarei para ser do Senhor todos os dias. Amados, eu me lembro quando eu estava no seminário. E lá em Maceió, estávamos eu e Elda, ainda éramos apenas namorados. Numa viagem, eu, ela, Michele, meus pais. Uma viagem à Convenção Batista. E nós passamos na casa de um amigo dos meus pais, lá em Maceió. E aquele irmão de igreja, de quantos e quantos anos, lá na casa de praia dele, uma casa próspera. De repente, numa conversa, ele falou assim: Deus me livre meus filhos virem a ser pastores ou missionários. Aquilo naquele momento me soou tão mal, e aí eu perguntei para ele: mas diga, por quê? Não, Deus me livre. Deus me livre, ter que depender de igreja, ter que viver dependendo dos outros, não. Os propósitos meus para esses meninos é que eles sejam bem-sucedidos, que sejam empresários, médicos. Tempo atrás, isso já faz quase 20 anos, essa história que eu estou contando. Eu passei lá e os filhos daquele homem não estavam tão bem. Muitos desviados do caminho do Senhor, separados, já divorciados, infelizes. Porque, meu amado e meu irmão, minha amada irmã, se você não consagrar o seu filho ao Senhor, se você não compreender que ele é do Senhor, não é seu. E Ana entendeu isso. E entregá-lo para ser tudo aquilo que Deus quer que ele seja. Samuel foi mais importante do que Saul. Samuel foi mais importante do que qualquer outro homem da sua geração. E Samuel era um sacerdote consagrado a Deus. Eu não estou dizendo com isso que todos vocês precisam incentivar seus filhos e suas filhas a serem pastores ou pastoras ou missionários ou missionárias. Não, nada disso. Mas eu estou dizendo que você precisa usar, minha amada irmã, a consagrar verdadeiramente os seus filhos ao Senhor, a ensiná-los isso.
Eu acho interessante, eu fico imaginando aqui, eu sempre fiquei imaginando essa cena, quando Samuel era pequeno, e ele foi então para concluir a meditação dessa noite. E ele foi informado por sua mãe de que ele ia agora morar com o sacerdote Eli. E eu sempre achei isso que deve ter sido muito doloroso para o próprio Samuel, para a própria Ana. Mas depois, conforme eu fui sendo pai e eu fui crescendo e imaginando e compreendendo, embora tenha sido sim doloroso, eu quero pintar outra cena aqui. Imagine você comigo no cenário que nós vivemos hoje, que você recebesse uma proposta de um milionário, você mãe, que dissesse assim, olha só, traz esse menino aqui para estudar comigo durante o período, uma vez por ano você vem aqui conviver com ele, visitar ele, traz presente para ele, mas eu vou preparar esse menino para ser herdeiro dessa fortuna aqui. Traz aqui ele aqui, que eu vou preparar ele ou ela. Ela vai ser uma mega empresária, uma princesa, sabe, uma guerreira aqui que vai herdar tudo isso aqui. A maioria de nós, a maioria das mães, com muito aperto no coração, pela distância da separação, mas mirando naquilo que é melhor para os seus filhos, faria isso. Ainda ia dizer assim, não, meu filho, fica tranquilo, estuda bastante, se esforça bastante, porque lá na frente vai ser muito bom, vai ser bom para você, vai ser bom para a mamãe, você vai poder, inclusive, ficar muito rico, tomar conta da mamãe, e mamãe vem te visitar. Todo ano mamãe vem aqui te visitar. Ana resolveu fazer isso, meus amados irmãos, porque ela compreendeu um princípio muito maior. Ela compreendeu que aquele menino nem existiria se não fosse o Senhor. Ela compreendeu que os sonhos de Deus para ela e para os seus filhos eram maiores do que os sonhos que ela tinha. E diz a Bíblia então que ela deu à luz a Samuel, ela criou Samuel até uma certa idade, ela consagrou Samuel ao Senhor. Samuel passou a servir Eli, o sacerdote, e todos os anos Ana ia visitar Samuel, passava um tempo com Samuel, levava uma túnica para Samuel. E Samuel permaneceu ali um bom menino, crescendo, sabendo que ele estava ali para estudar, para ser servo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Altíssimo. Para ser muito mais do que servir a um rei, para servir ao Senhor. Então eu quero incentivar você, meu amado irmão, minha amada irmã principalmente, a consagrar seus filhos ao Senhor. E para finalizar, o Novo Testamento traz a citação de uma mãe, Eunice, mãe de Timóteo. Timóteo, um dos principais homens do Evangelho, ajudante junto com Paulo. Ali, anunciador do Evangelho, pastor das igrejas que Paulo fundou. A Bíblia diz que Eunice criou Timóteo conhecendo as sagradas letras, as escrituras, a palavra de Deus desde a infância. Amada irmã, se você não ensina a palavra de Deus para seu filho, se você não conhece a palavra de Deus e não a ensina aos seus filhos, você está fracassando no papel principal também. Ou você pode ser muito bom em tudo, mas você ainda está faltando essa qualidade. E se você quer ser ainda melhor, vitoriosa em tudo, e ver os seus filhos sendo vitoriosos em tudo, ensine-os as sagradas escrituras desde a infância. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e nem quando ela envelhecer, ela vai se desviar dele. Por isso, que nessa noite o Senhor confirme o exemplo, a instrução dessas três grandes mulheres de Deus que mudaram a história humana. Joquebede deu à luz a um homem que libertou o povo e transformou uma nação de escravos numa nação mais poderosa da terra. Uma das nações mais poderosas da terra, a nação de Israel. Hoje, um dos exércitos mais poderosos do mundo, uma das economias mais estáveis do mundo. Um povo que resiste e reside até hoje, por conta que essa mulher ousou criar o seu filho de escravo, mas para ser livre. Ela ousou sonhar sonhos
espirituais para Moisés e compreender e crer que o Senhor podia realizá-los. Ana deu à luz a Samuel, que restaurou o povo depois de 400 anos, quase 300 anos dos juízes, onde o povo se desviava e ignorava o Senhor. Samuel restaurou o povo, trazendo-o para perto do Senhor, para que dali viesse Jesus. E Eunice, que nos deixa um exemplo da mulher do Novo Testamento, mãe, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, que desde a infância ensina o seu filho o caminho do Senhor, o caminho que deve andar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, mãe, mulher, guerreira, avó, tia, mãe. Temos mãe do coração de todas as formas aí. E que você possa cumprir o seu chamado mais importante da sua vida. Que é mais importante do que ser uma médica, uma empresária, uma advogada, uma professora. É ser tudo isso em uma única pessoa, em uma única palavrinha de 3 letras chamada mãe. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos, uma boa semana. E ame e sirva como o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém.